Falar sobre etarismo? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nem lido sobre isso. Até que um dia eu li o jornal, uma matéria me chamou a atenção, que era justamente falando sobre o etarismo. Em minhas palavras, segundo o que eu li, o etarismo é o preconceito contra pessoas da terceira idade, pessoas, né, popularmente chamadas de pessoas velhas, coroas. Isso é o etarismo, tá? Agora, o etarismo ele não ocorre somente de pessoas novas contra pessoas mais velhas, né? Contra as pessoas idosas. O etarismo ele acontece muitas vezes até mesmo de pessoas que já são idosas, que não gostam de ser idosas e ter preconceito contra as pessoas idosas. O etarismo ele pode se manifestar de diversas formas na questão do preconceito, de diversas formas. Você vê, por exemplo, pessoas que elas não se relacionam, que não namoram, que não casam com pessoas idosas, só com pessoas muito mais novas do que elas. Então você vê o etarismo ele se manifesta de diversas formas e muitas vezes ele se manifesta, um dos problemas do etarismo é que ele se manifesta na maioria dos casos, obviamente, de uma ação, uma atitude negativa àquela pessoa, justamente porque aquela pessoa ela é uma pessoa idosa, né? Por ser uma pessoa mais velha. Um preconceito, um absurdo, porque isso é muita ignorância. Eu acho que isso aí é uma baita de uma estupidez, porque independente da. Vamos dizer que isso parte muito de pessoas mais novas, né? Dentro do conceito de pessoa mais nova, vai chegar um período que todos nós vamos envelhecer, sabe? E é uma das coisas que é muito difícil para o ser humano é ele lidar com preconceito. Você vai lidar com uma pessoa que é de cor, uma pessoa negra, é realmente mais complicado, mais difícil, é difícil isso, é dolorido você ser alvo de preconceito. Quem está agindo de forma preconceituosa, muitas vezes não entende, não sabe o impacto que isso pode causar na vida de uma pessoa. E quando a gente fala de pessoas de cor, por exemplo, que é no caso preconceito pela cor da pessoa, você não, também não é só uma questão de branco contra preto, de pardo com preto. E eu, no caso, sou pardo, também sofro preconceito. Não, mas não é essa a questão. Existem muitas situações em que pessoas que são negras, como eu já vi isso de perto, falar palavras ofensivas ou agir de uma forma diminutiva, diminuindo a imagem do seu semelhante, por ele ser negro. E ser um negro praticando. Eu já vi pessoas dizendo que não, negras, dizendo que não se casa com homens, mulheres negras dizendo que não se casa com homem negro, ou eu já vi homem negro falar que não se casa com pessoas negras. Então, o etarismo, o preconceito, seja lá qual for a manifestação disso, isso é muito dolorido, isso é muito complicado, difícil para muitas pessoas. Então nós temos que pedir, nós principalmente as pessoas que são cristãs, infelizmente também sofre preconceito, os evangélicos sofrem preconceito, da mesma forma também muitos evangélicos, eles manifestam preconceito de cor, eles manifestam preconceito de etarismo contra as pessoas idosas. Então tem uma série de manifestações de preconceito, de situações que infelizmente nós, como povo de Deus, como povo de Deus, não estamos o representando. Me lembro que alguns meses passados, eu estava dirigindo um culto de Santa Ceia, estava ali na presença, Deus estava abençoando aquele culto de uma forma maravilhosa, maravilhosa, e pessoas lá dentro da igreja, cheia de preconceito, sabe? Cheia de gente. Aí alguém falou lá no fundo da igreja, falou enquanto eu estava dirigindo a Santa Ceia, falou dirigindo uma palavra para mim, disse que aos velhos eles sabem fazer graça. Então assim, a gente está ali se esforçando para dirigir o culto, para ser uma bênção, sabe? A gente está na presença de Deus, a gente está buscando, a gente está orando, a gente está intencionado que Deus manifeste a sua glória, manifeste a sua presença,
Que Deus faça algo especial ali na igreja, para as pessoas, agindo ali sem preconceito, querendo que Deus ele haja na vida de todo mundo ali, sabe? Que algo especial. E Deus ali, irmãos, ele está trabalhando. Muitas vezes nós estamos ali agindo na presença de Deus, se esforçando para Deus fazer o melhor ali. E pessoas dentro da própria igreja, com pensamentos cheios de maldade, cheios de, de, de inveja, cheias de preconceito. Gente, a igreja, vocês têm que entender o que é a igreja. Isso não é igreja. Guarda o teu pé, a palavra de Deus ele já fala. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Olha, observa o seu coração. Não deixa que eu sei que nós seres humanos parece que tem uma tendência natural para o mal, sabe? Para as coisas ruins, para a perversidade, para algo que é maligno, mas não deixa que essas coisas entrem dentro do seu coração, não. Não deixa, não. Siga as escrituras sagradas. Não aceite que o mal domine o seu ser. Muito pelo contrário. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro da sua maldade. Por isso que Deus ele vai falar, o Senhor Jesus Cristo falou, para a gente não olhar, muitas pessoas estão olhando uma fagulha que tem no olho de alguém enquanto tem uma trave dentro do seu próprio olho. Então, a gente tem que vencer o preconceito, irmãos. A gente tem que vencer o preconceito que há dentro de nós. Não só o preconceito que vem contra nós, mas que há dentro de nós por outras pessoas, por ser obesa, por ser, muitas vezes, por ter alguma dificuldade intelectual, doenças intelectual, por ser já idosas. A gente tem que vencer essa questão do preconceito.